Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 22 de fevereiro. Excepcionalmente hoje estou gravando um pouquinho mais cedo a análise. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. De imediato te convido a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Invest. Para isso, basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da opção aí inscreva-se, a imagem inscreva-se, que se não estiver aparecendo tem outra opção de se inscrever no canal, mas enfim, passando em cima dessa imagem, vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Para receber as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, clica no card que está aparecendo aqui para você, siga os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí gratuitamente no decorrer de um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, CSMG 3, BRAP 4, USIN 5, MGLU 3, ELET 3 e NATO 3. Começando aqui pelo Ibovespa, pregão de hoje, como eu já disse, ainda tem um tempo aí para fechar, mas vai apontando aqui para uma boa alta de 0,65% e uma sinalização de fundo em cima da média, ou seja, foi lá, testou o suporte, volta no suporte, testa o suporte e gera sinalização de alta. Apesar da tendência indefinida, a gente tem aqui uma sinalização positiva em cima de um patamar de suporte, ou seja, fica ainda, lembrando que a tendência é de alta no médio prazo, no longo prazo, então fica aí um viés de alta para o índice Bovespa, sabendo que tem resistências na faixa dos 98.015 até o patamar de máxima histórica de 98.586, toda essa região aqui sendo uma região importante de resistência para o índice Bovespa. E para a próxima semana, isso aqui é uma zona de suporte importante, que começa na faixa ali dos 96.500, se estende até a mínima aqui de 95.793 pontos, esse fundo ascendente aqui para o índice Bovespa. Seguindo aqui só para mencionar que na semana o Ibov nesse momento está ali praticamente no 0 a 0, ou seja, pode variar um pouco esse fechamento, mas enfim, está aqui, segue no seu movimento de correção. Se conseguir superar tudo aqui para cima, a região lá dos 98 mil, fechar principalmente acima o pregão de hoje, né? Se ganhar bastante força, fechar acima dos 98.400, que é pouco provável, isso aumentaria a probabilidade de movimentação para cima, mas segue aqui na sua tendência de alta, topos e fundos ascendentes no gráfico semanal e mantendo seu viés aí positivo para cima. Olhando então para os futuros, mini índice no pregão de hoje, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato por sua valiosa audiência. No mini índice, no gráfico de 60 minutos, a gente teve um movimento de subida que anulou a tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Isso trouxe aqui um cenário de poder ter uma nova tendência de alta, gerou aqui uma nova sinalização para cima, segue aqui de forma mais lateral, a tendência está indefinida, mas mantendo aí um viés um pouco mais positivo. Por quê? Porque voltou para cima do patamar de resistência, conseguiu agora se sustentar em cima desse patamar, ou seja, movimentação para cima a partir de segunda-feira, para cima desse patamar que se encontra, ou seja, vindo aqui para cima, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Resistência imediata para o mini índice, mais importante, fica aqui nessa região de topos anteriores do G60, região ali na casa dos 98.985 pontos, que foi testada na máxima de hoje, que foi 98.990 pontos. Depois disso, o ponto mais alto de resistência, 99.440 pontos para o mini índice. Para buscar a operação um pouco mais na ponta vendedora, teria que preferencialmente abrir mais forte aqui para baixo, voltar para uma zona abaixo de uma zona de suporte aqui, ou seja, perder até a mínima do pregão de hoje, para buscar a operação de venda de através de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Um ponto sendo um pouco mais ousado até, ou seja, abaixo dos 98 mil pontos, vindo aqui para baixo de 98 mil pontos, poderia também buscar essa operação de venda, mas ficar atento na região de suporte importante, que é o gap do pregão de hoje, que foi testado algumas vezes na faixa dos 97.810 pontos, patamar de suporte. A outra forma de venda é se o mercado abre subindo, lá no decorrer do pregão de segunda-feira, bate aqui nessa região de resistência já citada e gera sinalização de topo no G60 ou no G30 para buscar justamente a operação de venda num gráfico de menor periodicidade através de topo descendente ou de pivô de baixa. No dólar, dia de hoje, queda de 0,82%. O dólar segue dentro de uma movimentação lateral, de uma tendência indefinida de curto prazo. Preço variando ali entre as médias do gráfico diário. Inclusive lá pelo gráfico semanal também enrolado aqui o dólar neste momento. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos,
no gráfico de 60 minutos, a gente teve o dólar estabelecendo novamente uma tendência de baixa no pregão de hoje, fez esse pivô aqui, esse topo duplo no gráfico, esse M, né? Esse topo duplo no gráfico de 60 minutos, faz aqui um movimento agora de correção, se abrir subindo na segunda-feira, vindo para cima dessa região, usando essa região aqui em torno de 3.742 a 3.744 como um patamar de suporte para gerar fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ficará mais para buscar uma operação de compra, mas monitorando de perto ali a resistência mais próxima na faixa dos 3.751 a 3.753,50, resistência proporcionada por esse fundo aqui anterior, antigo suporte funcionando como resistência, chamada mudança de polaridade. A outra forma aqui também de se buscar alguma operação seria mais na ponta vendedora. De que forma? Se abrir, caindo aqui, voltar aqui forte para baixo, gerar alguma sinalização de topo ou pivô de baixo. Para baixo dessa região aqui, ó, eu estou traçando essa linha, observe fundo anterior, observe aqui resistência, resistência e novamente aqui suporte, ou seja, mudança de polaridade. Abriu aqui para baixo, veio forte aqui para baixo dessa região ali por volta dos 3.733, 3.733,50, gerou topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo desse patamar, ou mesmo pivô de baixa, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Seguindo aqui, vamos falar de PTR4 no dia de hoje, queda de 0,55%. O ativo vai, por enquanto, fechando a semana ali com alta de 1,56%, pode logicamente alterar essa variação, mas seguindo no seu movimento de alta, é a expectativa maior de continuidade desse movimento de subida no gráfico semanal. A ação pode até na próxima semana vir aqui gerar um movimento para baixo no gráfico diário, mas eu ainda ficaria muito mais antenado em planejar a operação de compra na Petro, seja pelo gráfico diário ou pelo gráfico de 60 minutos, gráfico intraday. Resistência mais próxima, R$ 27,85. Suporte mais próximo, na faixa dos R$ 26,76 para a Petro, um gap de alta aqui no gráfico diário. Olhando agora para a Vale 3, pregão de hoje, por enquanto, apresentando uma boa alta de 3,37%. Nessa variação aqui positiva, ela vai montando o quê? Vai retomando a tendência de alta no gráfico diário e montando um pivô de alta no gráfico diário, apontando para testar as resistências aqui mais próximas de 47, 44, depois disso tem resistência na faixa dos R$ 48,00. Acima desse patamar, a gente vai falar lá dos fundos anteriores, R$ 48,40 e R$ 49,00, região aqui mais testada na faixa dos R$ 49,00. Região de resistência mais importante para esse papel, depois dessa sinalização positiva do pregão de hoje. Recomendei uma entrada uma operação de compra nesse papel, uma compra nesse ativo, passando aqui os dados dessa entrada por volta dos 46,70, stop abaixo da mínima de hoje, em 45,56, esse tamanho de stop representa ali um risco em torno de 2,44%, e o objetivo dessa operação ficando aí inicialmente nos 48,41, alocando 17% do capital total em cima dessa operação na Vale 3. A semana vai terminando de forma positiva para o papel, com alta aí superior a 2%, podendo dar continuidade ao movimento de subida do gráfico semanal, um movimento de recuperação da Vale 3, apontando como resistência principal agora, lá na faixa dos R$ 48,40, tá? R$ 48,40. Tem essa aqui imediata na faixa dos R$ 46,85, que ela está batendo aqui nesse ponto desse fundo aqui anterior. Mas após essa, o outro nível mais importante já vai ficar mais lá, próximo da região dos R$ 48,40 e depois disso, como eu já mencionei no diário, R$ 49,00. CSMG3 também recomendação de compra no pregão de hoje. Eu tinha falado já no papel na última videoanálise, gerou aqui uma sinalização já de pivô de alta no gráfico diário, rompeu a máxima da semana passada, semanal interessante, gerando sinalização de fundo no gráfico semanal. Recomendei compra no papel, passando os dados dessa compra, R$ 61,97, região de entrada 59,79, ponto de stop, isso proporciona um stop em torno de 3,52%, e um objetivo lá na faixa dos R$ 65,24, alocando 14% do capital total em cima dessa ação. Cheguei a recomendar a compra também hoje na BRAP 4, só que eu cheguei, inclusive, já teria batido no objetivo, uma operação pelo G60. Ela rompeu aqui essa região, fechou acima, eu recomendei compra se superasse essa máxima. Como enrolou para gerar a entrada, eu cancelei essa entrada e ela terminou acionando a entrada e foi lá bater no objetivo inicial dessa operação, que era R$ 28,89, mas enfim, eu cancelei essa entrada devido à demora para acionar a máxima, superar a máxima da primeira hora de pregão. Ela está fazendo o mesmo sinal, é um gráfico correlacionado com a Vale 3,
Então, está fazendo a mesma sinalização da Vale 3. Um pivô de alta também seria uma das alternativas de entrada pelo gráfico diário, que pode trazer algo aqui para cima, buscando a resistência um pouco mais acima, que seria um ponto mais relevante inicialmente na faixa dos R$ 29,31 e depois disso na faixa de R$ 29,90 a R$ 30, número redondo. Quem está bem também no pregão de hoje, se destacando no pregão de hoje, com alta forte de 4,74%, é a Uzi Minas. E bem no que sentido? Ela está proporcionando aqui a mudança da tendência dela do gráfico diário, anulando a tendência de baixa, entrando numa tendência indefinida, mas que favorece a chance de entrar numa tendência de alta após pivô de alta no gráfico diário. Enfim, com este cenário gráfico desse papel, apesar do stop bem longo para baixo, que aí eu não me abriria a entrada já no pregão de hoje, mas traz a possibilidade de, no próximo pregão, a partir do próximo pregão, avaliar uma correção aqui do G60 para entrar comprando, tentar trabalhar com stop um pouco mais curto, seja pelo gráfico diário ou mesmo pelo gráfico de 60 minutos. Vamos ver como vai ser aí para o próximo pregão, mas é um ativo interessante para ficar de olho na compra e também atenção especial nos próximos 2 pontos de resistência, região de número redondo basicamente dos R$10 e o ponto mais acima disso, R$10,11 e R$10,13, 16 centavos, 10 e 16. MGLU3 também é o tamanho, olha o tamanho do candle da MGLU3 no pregão de hoje, que é candle de alta de 11,33%, ativo que vinha numa tendência bem definida nos últimos dias, né? Uma bagunça aqui no gráfico diário. No pregão de hoje anulou tudo isso aqui para trás, vai vindo para um fechamento forte acima de toda uma zona de resistência desse ponto, e aqui o antigo suporte que poderia funcionar como resistência, então fecha bem acima, só que o candle fica muito grande para já abrir uma compra com stop aqui embaixo, algo parecido com o da Uzi Minas, pelo menos para mim. E aí entra na mesma situação da Uzi Minas, que tende a trazer oportunidade na próxima semana após alguma movimentação de correção no tempo ou no preço, no gráfico aí de 60 minutos, trazendo a possibilidade de fazer uma entrada um pouco mais abaixo, com stop um pouco mais bem protegido, um stop mais curto para ter uma melhor relação risco-ganho aí para cima no papel. Mas enfim, vai mudando aí o cenário, inclusive no gráfico semanal, proporcionando uma sinalização bem positiva, alta de 9,43% e uma nova formação de fundo. Já tinha feito uma formação de fundo aqui no gráfico semanal e não tinha andado. Vamos ver se agora essa formação de fundo ascendente, mantendo-se aqui acima desse patamar mais relevante de fundo e voltando para cima da média, se essa ação resolve deslanchar novamente aí para cima, trazendo oportunidades boas de entrada no gráfico 60 ou mesmo no gráfico diário no decorrer da próxima semana. Os em Minas também vai fechando bem a semana no sentido de formação de fundo ascendente, apesar de ter topo ainda descendente, ou seja, numa tendência indefinida de médio prazo, um pouco diferente em relação à MGLU3, mas trazendo uma expectativa favorável de poder romper esses topos aqui para cima no curto a médio prazo. Eletrobras, ELET3, bom candle de alta no pregão de hoje, 3,8%, ativo que tinha estabelecido recentemente uma tendência de baixa de oscilação, ou seja, pivô de baixa no gráfico diário, apesar de não ser tão relevante comparando com o movimento ali anterior de subida. Mas agora, no pregão de hoje, basicamente ela retoma essa tendência de alta. Ela volta para cima do topo anterior, gera um candle bom de força, é uma opção para quem gosta de comprar em rompimento de topo, é uma opção de entrada com stop abaixo da mínima de hoje e a outra forma de entrada também que pode trazer a compra através dessa correção que já está sendo feita no G60, buscar uma entrada com stop um pouco mais curto, seja através de pivô de alta ou fundo ascendente no G60 a partir de segunda-feira na ELET3. E por último aqui Natura, Nato 3, mais outro papel que vai no pregão de hoje gerando um candle muito forte, rompendo 2 topos anteriores. Essa formação pesada de topo a Natura gerou e agora reverteu completamente para cima, fechando aí para cima da região dos R$ 49,00. Então, essa ação também com um candle bem grande para cima se encaixaria melhor para mim, para minha metodologia. Essa movimentação aqui maior para baixo teria que ser um pouquinho maior para buscar essa entrada na ponta compradora através de fundo ascendente ou de pivô de alta. Esse fundo aqui é a correção ainda curta, mas é uma das alternativas de entrada. Para mim ficaria um pouco melhor para o início da próxima semana. Me interessaria mais para esse tipo de entrada pelo G60. Enfim, alguns papéis que eu vejo de forma interessante após o pregão de hoje. Logicamente o pregão ainda não fechou, mas são papéis aí que vão tendo bom desempenho no pregão de hoje e gerando uma sinalização relevante no gráfico diário ou mesmo no gráfico semanal. Então é isso, amigos, muitíssimo grato aí por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.